Sejam bem-vindos a mais um especial de usados aqui no Livrão KBB. A gente está mais uma vez com o Alexandre Ramos. Beleza, meu filho, joia, estamos aqui. Essa parceria aí. Hoje a gente vai falar de Honda Fit, é isso? Honda Fit, é isso aí. Honda Fit. A gente falou no nosso primeiro especial, a gente falou de Gol, Volkswagen Gol. Então você que está interessado em comprar um Gol, ó, tem um link aí na tela para você ver o vídeo e ficar sabendo de tudo que a gente falou de Gol, do Gol G4 e G5. E hoje a gente vai falar de Honda Fit, que é também um dos carros que tem mais liquidez, acho que no mercado. Esse assim, carro é absurdo. É um carro extremamente confiável, não é? Vamos abrir aqui as informações dele, só pra gente mostrar que carro que a gente tá falando, então, ó. A gente vai falar das... Opa, meu Deus. Quer uma ajuda aí para esse livrão aqui? Esse livrão aqui é incrível, né? Já sai aí pesado pra caramba. Mas é o seguinte, tá aí, ó. Essa é a primeira geração do Fit. Então ele foi lançado em 2003, né? A Honda trouxe ele em 2003 no mercado, com motor 1.4 só, né? 1.4, 80 cavalos, isso aí. 80 cavalos. Ele só veio com essa configuração. Só. No começo ele veio com essa configuração. Sim. O carro ele chamava Fit no Brasil, Jazz no resto do mundo, né? Em alguns países, alguns mercados. Ele se destacou por várias coisas, né? Mas o acabamento dele era incrível para a época. Até hoje eu acho muito bom, ele é incrível. Ele tinha os tecidos dos bancos, tudo muito bem resolvido tudo por dentro, 1.4, 80 cavalos, só gasolina. Só gasolina. É isso, só gasolina. O Flex válvulas, veio acho que uns 2 anos depois. 2 anos depois. É isso mesmo. Tá. E em 2005 veio 1.5, né? Fevereiro de 2005 eles lançam 1.5, que tinha 105 cavalos. Também na primeira geração. Também primeira geração. Eram 2 motores com 8 válvulas, né? Isso mesmo, 2 motores 8 válvulas e o 1.5 só gasolina também. Só gasolina também. Então, 1.4, né? 1.4, 1.5, 16. 1.5, 16. Isso, exatamente. Em 2005 veio, não? 2005 veio 1.5 gasolina. Gasolina, 16 válvulas. Que a única diferença externa do carro, a única diferença é o logotipo do Fit atrás, que o pingo é vermelho, no 1.4 e no 1.5 é azul. É a única diferença. Se você vê visualmente não tem mais nada. Um Fit de primeira geração aí, ver o pinguinho azul no I, já sabe que é 1.5. É impressionante. Isso foi até alvo de crítica na época, porque o pessoal falava, né, o cara pagava muito, era muito mais caro, né, um em relação ao outro, mas ele só tinha essa diferença. Então essa é uma das preocupações, você que está querendo, tá de olho num Fit, né, porque o Fit ele atrai... pelo menos na minha visão, ele atrai as pessoas que estão procurando um carro muito versátil. Muito versátil. Porque na primeira geração, ele já tinha aquele ULT, o sistema? Tinha. Isso foi o lançamento dele, banco plano por dentro. O Fit, na verdade, é assim, ele é um carro com muito poucos defeitos, muito poucos mesmo. Sim. Então, o que eram defeitos nele? Na primeira geração, ele entrava água nas primeiras unidades, nos faróis. Ele tinha já o sistema ULT direitinho. Ele tinha, quando os vidros ficavam no meio do curso, no meio da porta, nem fechado, nem ele trepidava, isso foi alvo de um retrabalho. A Honda chamou as unidades para fazer um retrabalho nas canaletas. Legal. Ele tinha uma tendência de ter nas unidades, quando elas começavam a ter mais quilometragem, umas falhas de funcionamento do motor, porque as bobinas elas ficam perto do coletor de escape. Então elas esquentam muito e aí ele começava a falhar. Isso no 1.4? No 1.4, tudo no 1.4. 8 válvulas. Do 8 válvulas. Aí ele também tinha a questão da suspensão, isso nos dois. Isso sim. O Fit é famoso, você que já teve Fit ou já andou não sabe, que Fit, aqueles primeiros, né, da primeira geração e segunda, eram bem durinhos, né? Duro e isso causa um desgaste prematuro nas bieletas, nas buchas de bandeja. Então, na hora de você comprar, tem que fazer um test drive num lugar assim que seja mais irregular. Isso. Porque ele realmente tem uma bateção na frente. Para você sentir, né, se não tem alguma folguinha, alguma coisa. Ele tem uma outra característica importante também. O CVT, que é um câmbio continuamente variável, né? Foi lançado pela DAF, aí, ó, cultura inútil, mas enfim, a DAF, né? Lançou isso, depois foi comprada pela Volvo, o que impedia que a DAF usasse era a correia, não existia uma correia com essa tecnologia, mas isso é uma outra história, outro dia. O CVT é o seguinte, no Honda Fit ele tem dois filtros do fluido internos, esses dois fluidos. Eles não têm previsão de troca, esses filtros. Eles vão... Porque assim, ele tem um conjunto de embreagem que é feito por composite, um conjunto de discos, né? Que são com composite. Então o filtro ele retém as partículas desse composite o tempo que ele tem que durar. Certo. Quando o filtro entope, é porque o composite desses discos também já foi pro saco. Então, você vai morrer, né? Vai ter que gastar mesmo no câmbio. O problema é o seguinte, se você não trocar o óleo no tempo certo, aí você acelera esse desgaste. Então, o que acontece? Você entope os filtros. E esses filtros não saem, a não ser que você tire o câmbio fora. Então, se você estiver procurando aí, se você encontrar algum Fit 1.4, 8 válvulas, a gente está falando da primeira geração. CVT. Com esse câmbio CVT, que não é o CVT atual, não confundir, é outra coisa, outro papo. Esse CVT primeiro que veio com ele tem esse problema, então, desse na verdade, filtro, desse óleo? Tem isso. E a Honda abreviou nesse CVT novo, né, que conceitualmente é o mesmo, né?
Eu lembro, eu posso estar errado, se vocês tiverem, vocês me corrijam aí pelos... Pode mandar. Mas assim, a previsão de troca do fluido nos primeiros era 80 mil quilômetros e agora é 40 mil quilômetros. Então eu aconselho o seguinte, comprou um CVT, troca o fluido do câmbio. Não espera, porque assim, qual é o sintoma? Ele vai dar umas pequenas trepidadas, né? Ele dá por causa dos discos, então, e do fluido. Então você... aumenta a fricção, né? Vai aumentando a fricção, então vai dando aquela engasgada. Então o que eu acho? Comprou, não espera trepidar. Então já sabe. Troca o fluido, que eu acho que pelo tamanho da encrenca que vai dar, se você não trocar, vale a pena o investimento. Viu um Fit aí que você se apaixonou, então já tem em mente que você pode ter esse custo aí para ficar com aquela consciência tranquila. Então, bem, dessa primeira geração. Vai ficar jóia. E aí quando veio 1.5, já veio 16 válvulas, então já é um motor um pouco mais moderno. 105 cavalos, né? Então já vale... VTEC. Talvez vale mais a pena, então, se você estiver interessado em primeira geração, escolhe 1.5. Até porque 1.5, sendo mais moderno... Tem menos unidades, né? Tem menos unidades. E ele já era flex? Ele depois... Não. Ele morreu gasolina na primeira geração e só virou flex na segunda. Na segunda geração. Eu acho que é assim, olha, o 1.5 ele é um outro propósito, ele é um carro mais rápido, ele é um carro mais... O consumo desses carros é sempre muito bom, tanto num quanto no outro. O Honda Fit é uma daquelas coisas de mercado que não tem explicação. Ele pode ter baixa quilometragem, alta quilometragem, pode estar batido, pode ser de rosa, com a cor de rosa, não tem, pode ser 1.5, 1.4, vai vender. Ele sempre acha o cliente dele. É porque por causa, eu acho que é dessa polivalência que ele tem. Polivalência, né? ele tem uma carroceria de hatch, né? Mas um porte de hatch, mas por dentro ele se comporta como um monovolume, porque ele tem muita funcionalidade. E isso vem desde as outras gerações. Sim, o Fit sim. Agora, o que mudou nessa segunda geração que a gente está vendo aí, que teve um motor 1.4 e 1.5 também? Ele teve 1.4 e 1.5. Ela chegou em 2000 e... Ele vem em 2008 termina a primeira geração, em 2009 começa a nova geração. Isso, né? já é a segunda geração que a Honda não sacaneou, cada um é cada um, 2008 termina, inclusive em 2007 tem um facelift na antiga geração. Sim, antes de pisca, partir. Muda a frente, a grade, o espelho passa a ter o pisca, né, integrado. Eu não sei porque a Honda fez isso, porque durou só 7, 8, acabou. E teve uma série no final, 1.5S, que eles chamavam, que teve pouquíssimas, acho que foram 1000 unidades, pouquíssimos carros também, tinha uns adereços esportivos e tal. A La Corolla S. Tudo perfumaria. Enfim, depois veio o outro ele cresceu, né? Ele foi de 3,83 para 3,90, ele é uma outra plataforma, o carro ficou mais pesado. Certo. E ele é um outro carro. Ele é um carro... eles resolveram praticamente todos os problemas do Fit. Ele ficou gordo, né? Ele ganhou mais espaço interno. Ficou mais encorpado. Manteve as mesmas características de resistência, de durabilidade. A suspensão dianteira eles reforçaram um pouco, então ele é um pouco menos assim, propensa a dar os barulhos da primeira geração. Ainda é duro, mas mais resistente. Exatamente. Eles são mais resistentes, não dão tanto barulho como na primeira. O segundo, eu vou falar para vocês, o segundo é difícil achar defeito nele. É difícil. Ele é um carro que... agrada. Ele agrada muito, ele perdeu... Então nessa geração ele perde o CVT. Perde o CVT, ganha um câmbio automático muito parecido com o do Civic, inclusive na versão Top XL tinha borboleta. Tinha borboleta. Era um câmbio automático 4 marchas, né? 5 marchas. 5 marchas. Que é o mesmo Civic, 5 marchas. 5 marchas, Então essa foi uma das principais diferenças junto com a mais potência, ele ganhou mais potência. Isso, o 1.4, como ele passa a ser 16 válvulas, então ele vai para 101. E o 1.5 passa a ser flex, vai para 116. 116 cavalos. Então, essas são as diferenças. Na terceira vai ser só 1.5, né? Isso, ele perde os outros. Perde os 1.4, fica só 1.5. Nessa ficam esses dois. O legal é, o que prejudicou um pouco o Fit nessa geração foi que a Honda mexeu demais os valores, né? Então, os carros eles começaram a ficar muito caros. Em 2012, para você ter uma ideia, um XL completo era 62 mil. Que na época era bastante, né? Então, era muito. Na época, nós estamos falando de 6 anos atrás. 6 anos atrás era faz caro, diferença. Era muito caro. Hoje, um carro desse é uns 80 mil reais, mais ou menos. Sim. Então, essa escalada de valor do Fit prejudica um pouco o mercado dele, porque o carro é bem bacana. Pena que não tem o teto panorâmico, né? Que lá fora ele tem. Tanto na geração como 2, como 3, eles oferecem, mas enfim. Agora, são carros que não. Olha, para falar de problema é difícil. É difícil. É um carro que a gente, né, a Honda, a Toyota, essas marcas japonesas, elas têm essa fama de não quebrar. E o Honda Fit é um carro resistente. E ele é mesmo. Você que trabalha com consultoria de compra e venda de carro, está sempre no mercado aí, né, em loja, enfim, concessionária. Realmente, esse carro, ele é durável. Putz, olha, o Fit é impressionante. A resistência, você pega carros com altíssima quilometragem, carro com 200, 300 mil quilômetros, ele não quebra, ele não dá oficina. A manutenção dele em concessionária, assim como acontece se você mantiver as revisões em dia, para manter as revisões em dia, não é caro. Então vale a pena, você que está interessado no Fit, é melhor concentrar então, né, a sua pesquisa na segunda geração, que resolve alguns
problemas que tinha na primeira, por exemplo, da resistência da suspensão. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Olha o fantasminha. Tá vendo, ó? Esse cara aí, esse cara não gosta de fit. Olha lá, nosso editor, ó, é muito caprichoso, ele não queria deixar no chão. É isso aí. Só pra uma coisa que é importante, a diferença de preço entre eles é grande, né? Tem Entre G1 e G2. Então, tem um determinado momento de mercado que você pega as últimas gerações, né? Por exemplo, em 2008, e pega um mecânico, um Civic manual, né? Mecânico, pega o Bob Sharp, que é meu amigo, pô, não é manual. Então, você pegar o carro manual, eles vão ter o preço bastante próximo, assim. Então, se o preço estiver próximo, se estiver pensando em pegar um 2008 e você puder dar um pulinho e pegar um 2009, a diferença é muito grande. Mais negócio. O carro é bem legal. Em termos de durabilidade e tal. Muito. Agora, se você for pegar, lógico, um 2004, 2005 e for comparar com 2009, realmente a diferença de preço passa a ser significativa. Sim. Aí nós estamos falando de dois mercados bem diferentes. Né? Mas aí são duas experiências diferentes. São duas experiências diferentes. É mais para aquela confusão que às vezes a pessoa está vindo um preço um pouco menor num carro que já está para mudar e aí fica tentado, mas às vezes o barato pode sair caro, porque, né? Aí quando você for revender esse carro, por mais que o preço já esteja mais estabilizado, né? Que quando a gente está falando de carros mais velhos, o preço não costuma cair tanto de um ano para o outro. Mas faz diferença. Faz diferença. Na verdade, assim, uma recomendação básica para qualquer carro, né? Quanto mais próximo ele está do fim da vida daquela geração, mais ele deixa de ser um bom negócio, né? Porque ele vai se aproximar muito do preço da geração seguinte, né? Então, se você vai pegar um da primeira geração, o bacana é pegar o 2007, ele é o que tem o facelift, que a gente estava falando, pisca no espelho e tal. Então, de repente, você achar um 2007 e tal. Agora, se não, pode pegar um 2005. Isso não, na hora de vender, pessoal, não faz diferença no fit. Não faz. Não é o pisca no espelho, não é nada. É o estado do carro e estado bacana. Agora, o 2, né, como ele vem de 2009 até 2014, em abril de 2014 lança 2015, então você vai ter todas essas gerações, todos esses anos, né, não gerações, esses anos do segunda geração. Então, quanto mais próximo ele tiver do 14 para 15, mais ele vai tentar ser desvalorizado. Então, seria interessante você procurar um 11, 12, né? Tem um momento que ele também... Então, assim, tudo isso são coisas de mercado. Agora, o que é importante é assim, o carro tem que estar bom. Né? Mais do que você pensar em aspectos mercadológicos, você se interessa por uma unidade e concentra seus esforços naquele carro. Lá, dá aquele cuidado, fazer aquela revisão básica. Então, um dia a gente vai fazer aqui um programinha para dar dica de compra e venda de carro, como você preparar o seu carro para vender e o que ficar de olho, né? Dicas genéricas que cabem para todo carro, a gente ainda vai fazer essa conversa. Ale, isso aí. Valeu. Obrigado. Mais uma vez. Contatos do Alexandre, ó, a página dele no Facebook, Carro Verdade é uma página que ele tem lá no Facebook também, tem um perfil pessoal aí que ele faz consultoria de compra e venda, tá tudo aí no link, na descrição desse vídeo, né? Se quiser mesmo, seguir. A nossa página já está com 150 mil seguidores, somos parceiros da KBB, né? A gente está aqui, parceria, tamo junto. Se quiser seguir o cara... Tá aí na descrição desse vídeo. Gente, valeu pela sua companhia. Já se inscreve no canal aqui, porque a gente vai ter mais especiais sobre usado. Tem as nossas avaliações também de carro 0 km, dica, tem tudo aí para você acompanhar a KBB Brasil aqui no YouTube. Então se inscreve, participa, comenta, dá like. É isso aí. Valeu.